Olá, boa noite. Hoje o Estúdio Veja está ao vivo para falar sobre a Cracolândia. Estão aqui comigo o repórter de Veja, Eduardo Gonçalves, a psiquiatra Ana Cecília Marques e o professor de antropologia Paulo Ramires. Sejam bem-vindos. Obrigado. No último domingo, a Cracolândia teve uma ação da polícia conjunta entre a prefeitura e o governo do estado de São Paulo contra o tráfico de drogas, mas essa situação trouxe um debate à tona. Qual que é a melhor forma de abordar esse problema, tanto no sentido de saúde pública como de política pública? Doutora, o que você achou disso? Eu achei que, mais uma vez, as boas intenções desse tipo de medida nos levam a questionar a política como um todo, porque a política de drogas ela passa por medidas que têm que ser implementadas de forma concomitante, não parciais. Então, se você faz uma ação policial e também uma ação social ou uma ação de saúde em tempos diferentes, isso não funciona. Nós já fizemos isso no passado, tivemos agentes de saúde na Cracolândia fazendo seu trabalho, agentes policiais em outros momentos fazendo seu trabalho, e a Cracolândia ficou lá até hoje com uma destruição total do ser humano. Então, medidas parciais não vão resolver o problema da Cracolândia. Paulo, quer complementar? Bom, uma coisa é certa, né? A polícia não é o instrumento mais adequado para fazer esse tipo de intervenção, né? O correto é que ela, no máximo, dê segurança aos profissionais do serviço social, da área de saúde, para que eles possam dar apoio aos usuários, né? O Eduardo teve lá essa semana, depois da ação da polícia. Tem um registro, acho que, da Cracolândia há mais de 2 décadas. O que você viu lá, Eduardo? Bem, o que a gente viu no domingo, a gente viu aquela mega operação que pegou de surpresa agora. A gente viu até os próprios secretários da gestão do prefeito João Dória. Era uma operação que foi desencadeada pelo DENARC, que eles estavam fazendo uma grande investigação sobre o tráfico de drogas. Na operação que eles fizeram, eles chegaram a prender mais de 50 pessoas, apreenderam armas, simulacro de metralhadora, várias balas, várias drogas que se encontravam naquele local. Desmontaram aquela favelinha ali onde funcionava a feira livre de consumo e venda de drogas. E também, né, por consequência que eram os usuários, os dependentes de drogas, acabaram se dispersando pela cidade. O que aconteceu? O prefeito, no mesmo dia, chegou a dizer que a Cracolândia tinha chegado ao fim. O próprio governador, no dia seguinte, disse que a Cracolândia não se resolvia de um dia para o outro. Teve esse discurso que ficou um pouco... que não bateu o discurso do prefeito com o do governador. Em declarações agora mais recentes, o próprio prefeito João Dória mudou um pouco o tom e disse que na verdade, ele estava se referindo ao espaço físico da Cracolândia ali. Mas tem uma história de que... E não a Cracolândia em si. Uhum. De que foi por uma praça do lado. Exato. Até porque grande parte do fluxo ali, daquelas pessoas que ficavam ali, foram para uns 200, 400 metros ali, que é a Praça Santa Isabel, que é onde elas estão concentradas agora. E aí... E agora, sim, uma dúvida que está todo mundo discutindo. Qual que é a melhor forma de lidar com o viciado em drogas, né? Porque ali tem muita gente que mora lá, tem gente que vai lá só para consumir, tem gente que é traficante, que está cometendo um crime. Como fazer essa distinção? Olha, eu começaria sempre a definir qual é a melhor intervenção por meio de uma pesquisa que fizesse um levantamento detalhado do que existe na Cracolândia, quais são essas amostras, então quantos traficantes, a polícia deve ter esse dado, quantos usuários, quantos que têm só problema mental e não são dependentes de drogas, quantas crianças, quantos adolescentes, enfim. Olhando essa amostra com um detalhamento maior, a gente desenharia a intervenção, que não seria jamais intervenções parciais.
Seria uma intervenção em conjunto, agente policial, cada um com o seu objetivo, o agente de saúde avaliando o caso, especializado em avaliar o caso, numa situação que é de guerra. É lógico que são medidas intensivas, não é uma medida de um dia, né? Uma medida de um dia não vai resolver o problema mesmo. Uma medida diária, todos os dias, em equipes multiprofissionais, inclusive com agente policial, e aí sim a gente conseguiria melhorar a intervenção que é feita lá. Professor, você acha que a localização da Cracolândia, ali naquela região de São Paulo, facilita essa situação? É uma região desassistida? Bom, em tese não deveria ser, né? Mas acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é por que essa ação policial foi dessa maneira, né? E de uma maneira tão esdrúxula, violenta, bárbara, né? Existe toda uma questão de interesse imobiliário na região, né? Então, o interesse do Dória, ligado aos setores imobiliários da cidade, era se livrar de um problema, no primeiro momento, exatamente para alavancar a área para que ela fosse conduzida a esses projetos imobiliários, como eu disse. Segundo ponto, né? Como eu disse, a polícia não é a instituição correta para fazer esse tipo de intervenção, né? O usuário, o usuário de droga, ele exige um tipo de tratamento que seja muito mais humano, que leve em consideração, como a doutora acaba de dizer, caso por caso, né? Eu acho que é uma questão interessante que a gente precisa parar para pensar, né? Então, foi uma ação bárbara, irracional, que tomou todos os componentes ali da região como seres homogêneos, idênticos uns aos outros, sem levar em conta a diversidade da subjetividade ali dos sujeitos. Então, isso vai mostrando que o governo, tanto do Alckmin quanto do Dória, não tem o menor preparo para esse tipo de política, né? E a tendência é que piore, né, diante dessa situação. Qual seria, na opinião de vocês, uma saída para a situação de agora? Não o que deveria ter sido feito, mas a partir desse momento que já aconteceu, como resolver isso? Bom, eu acho que as pessoas continuam lá, né? O problema continua lá. Se é a 200 metros, a 400 metros, o problema está lá para ser resolvido. As pessoas precisam de ajuda e a situação precisa ser cuidada. Eu partiria de toda uma discussão que já foi feita no Brasil. A gente tem que respeitar tudo que é feito nesse país. Desde 2000, e de 2000 a 2004, a gente andou o Brasil inteiro para escrever a política de drogas do Brasil. E não foram partidos, e nem ideologias, e nem aspectos econômicos. Eram profissionais de várias áreas que se reuniram. Nós fomos em todas as regiões do país perguntar para todas as pessoas, para o sistema de assistência social, o Sistema Único de Saúde, as ONGs, as comunidades terapêuticas, qual seria a política do Brasil. Recolhemos esses dados, pegamos todas as evidências científicas que existem no mundo, das melhores políticas, das diretrizes macro da política de drogas mundial, daquilo que funciona, e escrevemos a nossa política. Ela foi oficialmente aceita em 2005 e, a partir de 2006, implantada. E ela não funciona no Brasil. Então, é tirar a política da gaveta, atualizar a política e, para esse capítulo, que é uma política de guerra, que é a Cracolândia, uma política especial, que vai ter que ser desenhada por nós. Não adianta importar nada dentro da política de drogas. Não é possível que a gente desrespeite tudo que a gente faz nesse país. Eduardo. Eu queria perguntar, um dos principais argumentos que tanto o prefeito João Dória como o governador Geraldo Alckmin, eles estão usando agora, é que assim, eles fizeram aquela operação, desmontaram aquela favelinha que ficava concentrada naquele lugar, e apesar dessa dispersão que teve, eles disseram, isso abre aspas, eles disseram que a dispersão dificulta o tráfico de drogas, a dispersão dos usuários pela cidade. E aí eles, obviamente, criticaram o programa do ex-prefeito Fernando Haddad. Justamente a principal crítica deles era que, com aquele programa de redução de danos, de pagamento de salário, de hospedagem ali naquela região, você estava concentrando e ajuntando mais gente ali para aquele local. Vocês concordam com isso? De que
de que é melhor que os usuários estejam espalhados pela cidade do que num local? Olha, eu, a priori, eu não concordo. Eu acho que tem que ter controle da oferta. A ação policial tinha que ser com o tráfico, ponto final. Tirando a droga daquele lugar, as pessoas iriam menos comprar drogas. As que usassem ali iriam usar menos se não tivesse aquela oferta a céu aberto de todos os tipos de droga. Mas dispersá-los não combina com uma ação de inteligência da polícia que quer acabar com o tráfico que está em todos os lugares de São Paulo. Nós temos as favelas, nós temos outros pontos de tráfico. Então, eu não entendo como espalhar os usuários uma medida de controle da oferta que seja uma medida baseada em evidências. Sim, combater o tráfico, né? Mas, como eu falei, com um projeto de inteligência, né? Eu fico muito preocupada com os usuários, né? Paulo, gostaria de complementar? Acho que para início de conversa é um erro, né, tirar a Cracolândia, né, da forma que foi feito, isso que eu estou querendo dizer, né, porque talvez se espalhem muito mais os pontos de drogas, de venda de drogas pela cidade, pode ser que se aumente o número de usuários, né, em novos polos. E também a gente tem que levar em consideração que a política antidrogas no Brasil também é absolutamente falha, né? Enfim, você libera a cerveja e o cigarro enquanto reprime drogas às vezes menos nocivas, né? São várias reflexões que a gente tem que fazer a respeito disso, né? Agora, qualquer usuário sabe onde comprar droga e não necessariamente na Cracolândia, né? Talvez seja mais fácil comprar drogas do que pão para esse público, né? Fazendo um paralelo... Não é a primeira ação, o programa que a gente vê na Cracolândia, já vi de várias gestões. Todo mundo tenta e ninguém consegue, né? Queria que vocês comentassem se teve alguma ação que foi mais acertada, por exemplo, a do prefeito João Dória, que a gente ainda não conseguiu ver direito em execução, que seria o programa Redenção, o de Braços Abertos, que foi encerrado no domingo, né, que era do ex-prefeito Fernando Haddad, e já teve outras ações. Queria que vocês fizessem um paralelo, assim, de qual que aponta no sentido mais certo, ou se todas foram erradas e qual que... a gente não pode falar de forma alguma que as ações foram erradas. Eu continuo afirmando isso, que as ações são parciais, desconectadas uma das outras e que, ideologicamente, se isso se mantém ou partidariamente, isso só vai atrapalhar. Se a gente já tem uma política desenhada e ela tem que ter prevenção, tratamento e controle da oferta de drogas, as medidas têm que ser feitas ao mesmo tempo. E eu acho que todo grupo que fizer uma proposta de uma medida apenas, nós vamos ter resultados pequenos, né? Vamos ter ineficácia da resposta, né? Então, a doença dependência de drogas é uma doença do cérebro. Ela tira a capacidade do indivíduo de decidir e saber até onde está chegando o seu prejuízo. E é partindo disso que o Estado tem que implementar a política integral. Qual que é o tipo de tratamento para um usuário de crack? Eu imagino que seja diferente de outras drogas. Não, não é. A gente tem um padrão de tratamento estável. O que muda é a gravidade da doença, que vai exigir mais ou menos recursos para aquele indivíduo. A dependência, como eu disse, é uma doença crônica do cérebro, tem tratamento, a gente faz um trabalho inicial de diagnóstico e desintoxicação e das consequências desse impacto, depois a gente estabiliza a doença, faz o indivíduo equilibrar o seu projeto de reinserção e segue como uma doença crônica que é. A gente trata o dependente como trata o diabético, o hipertenso. O problema é o estigma, é a falta de conhecimento e a falta de uma política integral. E qual que é a opinião da senhora sobre as internações compulsórias? Que elas servem para a menor parte dos nossos pacientes. Não para todos, tá? Não, de forma alguma. É o paciente que perdeu todos os vínculos, está em extrema vulnerabilidade, com risco de morte para si ou para o outro, que não tem família, que não tem em situação de rua muitas vezes e que o Estado tem que assumir o cuidado desse indivíduo. Válido para a minoria dos nossos pacientes. Eduardo.
até um ponto que foi levantado essa semana, né? O prefeito acionou várias secretarias dele para tentar resolver esse problema. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, a própria GCM, e também acionou o jurídico da prefeitura fez um pedido na justiça pedindo autorização para que o processo de internação compulsória fosse facilitado, vamos dizer assim, mais ou menos nesses termos. Eu tive conversando ontem com o prefeito e com o próprio secretário Anderson Pomini, que fez o pedido, e ele me disse que a ideia, e o próprio secretário também de saúde, o Polar, que a ideia da prefeitura é você, com equipes multidisciplinares, então médicos, assistentes sociais e também forças policiais, irem até os usuários que estão espalhados pelo centro e já fazerem essa consulta ali na hora. Sim, importante. E aí a ideia de simplificar é justamente essa, que se eles vissem ali, se aquele médico avaliasse que haveria necessidade de levar o usuário dependente químico à força para uma clínica, que ele fosse levado, por isso que estaria ali a GCM ou a Polícia Militar. E aí, a partir do momento que ele está numa clínica, o médico pode assinar um parecer que pode interná-lo compulsoriamente ou não, dependendo da autorização judicial. Isso. Queria saber o que a senhora acha dessa ideia, desse procedimento. Opa, eu acho que se o indivíduo está deteriorado nesse ponto, que ele não é capaz de discernir, de decidir, de participar dessa reunião, dessa avaliação, né, do seu próprio status de saúde. É um indivíduo que tem vulnerabilidade, exemplos clássicos do que a gente vê e você viu na Cracolândia, grávidas usando crack, adolescentes usando crack, idosos demenciados com problemas mentais usando droga. Ele não tem moradia, ele não tem ninguém que seja responsável por uma organização desse tratamento. É dever do Estado proceder a uma internação depois dessa avaliação multidisciplinar, porque nós fazemos isso sempre que precisamos. Se o nosso paciente não está em condições, tem risco para a vida dele, pacientes com depressão grave, a família pede a ajuda do médico, o médico avalia junto com a família, a gente interna involuntariamente o paciente. Por que não fazer isso com o indivíduo que está na rua e precisa desse cuidado? Ele vai ser tratado, ele não vai ser preso. E a internação compulsória significa, ele fica internado para desintoxicar. Para desintoxicar, estabilizar a doença e receber alta. E receber alta, e aí é o outro problema da política. Como garantir? Não vai poder ter falta de recursos depois da alta desse indivíduo. Tem que ter todo o recurso que é o cenário de fundo para esse indivíduo ter o tratamento que ele merece e sair para uma reinserção. Ele não vai poder sair para a rua. Espera um pouco. O que o senhor acha, professor? Eu acho que, primeiro, a gente não pode esquecer que os usuários também são cidadãos, têm direitos, né? E acho que esse é um ponto importante e merece ser tratados com dignidade. E, enfim, apesar de uma situação deteriorada desses sujeitos, né, deve-se sempre levar em consideração também a própria o desejo do sujeito de ser ou não internado, né? Isso é uma discussão longa, né, que a gente tem nas ciências sociais, né? Internar ou não, eis a questão. Enfim, acho que, logicamente, ela tem uma visão mais clínica e muito mais segura do que seja esse sujeito desprovido, né, da própria racionalidade, numa situação de risco, né? Mas, ainda assim, a gente tem que levar em consideração que o papel do Estado é humanizar esse serviço, né? E jamais agir da maneira que agiu no último domingo, né? Não se viu esse trabalho multidisciplinar, ao contrário, o que se viu foi a polícia agindo de uma maneira truculenta, de uma maneira desrespeitosa com indivíduos que estavam na rua, né? Acho que esse é o ponto central que leva a essa discussão de hoje. E humanizar o usuário significa dar a ele a garantia de saúde, dar moradia, dar tudo psicólogo, isso. diálogo, Sim, né? Para isso que existem as faculdades de serviço social, né? Exatamente para permitir esse primeiro contato. Jamais a polícia. A polícia não tem nem inteligência nem estrutura para isso. Agora, vamos, para terminar, que o nosso tempo está acabando, falar um pouco de prevenção, porque tem idosos, mas também tem muito jovem, né, na Cracolândia. Como prevenir?
Bom, eu vou falar com o modelo que eu trabalho de prevenção, né, que é um modelo que eu vou procurar ser breve, mas ele é enormemente complexo, né? É um modelo que ele começa na família, né, trabalhando com a elucidação de fatores de risco que existam para essa criança e para esse núcleo familiar. Ele entra dentro da escola na mesma linha, procurando ver essa criança inserida na escola, quais são as dificuldades que ela tem e a família, e criando essa investigação desse desenvolvimento saudável. Aí sim nós estamos falando de prevenção ao uso de drogas. Não é aula, nem palestra, nem nada disso. Professor. Eu levaria a discussão para um outro cenário, né? Acho que é importante a gente frisar que, historicamente, todas as sociedades humanas sempre se drogaram, né? Com outras finalidades, religiosas, ritualísticas, seja o que for, né? O problema é quando a gente pensa no consumo de drogas nessa sociedade capitalista, né? Em que o mesmo desejo, digamos assim, pelo consumo de mercadorias se assemelha ao consumo de drogas, né? Então, é um uso desenfreado, irracional, e feito a qualquer hora, né? Tal como uma sociedade de consumidores, né? Que está instituída. Então, eu acho que para a gente pensar numa política de prevenção, a gente tem que pensar em que medida nós estamos usando as drogas e para quais finalidades. E o tráfico de drogas, no final de contas, ele acaba servindo ao mercado que é informal e que intensifica o consumo irracional, né? O que eu estou dizendo é que consumir drogas não se reduz ao nosso período, à nossa época. Sempre existiu digamos assim, esse fenômeno em diferentes sociedades, seja com álcool, com outros tipos de ervas, etc. Mas a reflexão que deve ser feita é quais são as finalidades do uso das drogas, né? Agora, é óbvio que um sujeito o dia inteiro parado na rua, etc., consumindo irracionalmente, vai conduzir a comportamentos de autodestruição, né? E acho que essa é a reflexão principal. Legal. Eu queria agradecer a todos pela presença. Obrigada também para quem assistiu. Até a próxima e boa noite.